Eu sofri ideologia de gênero a vida inteira. Eu sofri ideologia de gênero quando, aos 8 anos de idade, eu resolvi deixar o cabelo crescer. E com isso, não tendo desenvolvido barba, músculos ainda, eu parecia uma menininha. E eu estudava em colégio de freira e isso era um grande problema. É um grande problema que, ainda que você seja uma criança, você pareça uma menininha. Você tem que parecer um menininho e menininho usa cabelo curto. Menininho usa azul, não usa rosa. Menininho tem que ser pivete, menininha tem que ser comportadinha. Quem era eu para usar o cabelo diferente do que a sociedade esperava que eu usasse? Do que a escola, do que os pais, do que os coleguinhas esperavam que eu usasse? Eu era então, ainda que fosse heterossexual, ainda que não sentisse desejo por pessoas do mesmo sexo, eu era viadinho. Eu também sofri ideologia de gênero quando eu precisei chorar, senti vontade de chorar e me disseram que homem não chora, que menininho não chora. Me fizeram sentir vergonha de chorar, porque chorar é algo que eu não poderia fazer. Então essa vergonha foi internalizada em mim e até hoje para mim é um tanto quanto difícil chorar. Eu sofri ideologia de gênero quando eu comecei a sentir um desejo maior, assim, pelas meninas, E comecei a sentir muita vontade de beijar alguém e não sabia como fazer, Então, porque eu era tímido, eu não tinha jeito. Então, eventualmente, ali lá pelos 15, 16 anos, eu descobri que se eu bebesse um pouco de álcool, isso me soltava um pouco e, eu poderia, então, aí ter mais uma chance maior de sucesso, embora naquela época eu tivesse ainda muita dificuldade de lidar com meninas, conseguia aí alguma coisa, então, em virtude do álcool, Então a ideologia de gênero me fez começar a beber, Pelo menos alguma coisa boa, então, a ideologia de gênero me trouxe. Mas a verdade é que eu não tô aqui para me lamentar, tá? Eu tô fazendo um teatrinho de alguém que supostamente sofreu demais, quando na verdade, quando eu olho pro mundo de hoje, eu penso que eu sou muito privilegiado, que eu sofri muito pouco ideologia de gênero e que o mundo me favoreceu em diversos momentos. Eu fiz o início desse vídeo de maneira um tanto quanto irônica, porque quando a gente pensa em ideologia de gênero, a gente pensa outra coisa, A gente pensa naquilo que os conservadores, reacionários, fascistas dizem que é a ideologia de gênero, que na verdade não tem nada a ver com ideologia de gênero. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se quem quiser, A partir de R$2 você já está ajudando o canal. Para ser sincero, eu não gosto muito do termo ideologia de gênero. Porque gênero já é ideologia, tá? Gênero é a ideologia de que pessoas que nascem de tal maneira, biologicamente de tal maneira, com piu-piuzinho, e pessoas que nascem biologicamente com a periquita, têm que se comportar de maneira X e Y, tá? Na verdade, não existe nada na biologia que diga que a gente tem que se comportar de maneira X e Y. A biologia não é normativa. Eu vou repetir, a biologia não é normativa. A biologia, enquanto uma ciência, como toda ciência, ela diz como as coisas são, ela não diz como as coisas devem ser. Então, se alguém está dizendo você deve isso por causa da ciência, essa pessoa ela já está completamente equivocada. Ela está equivocada dos pés à cabeça. Ela errou feio, errou rude, tá? A biologia ela não é normativa e não existe nenhum argumento minimamente sólido que diga que a biologia ou qualquer outra ciência seja normativa. A grande questão é que algumas pessoas se sentem as paladinas de como a natureza humana deveria se comportar, de como os seres humanos deveriam se comportar em suas relações e em suas identidades. Para isso, ainda que elas não entendam absolutamente nada de biologia, elas vão fingir que sabem alguma coisa e vão dizer que você está negando a biologia. Porque se a gente for realmente levar a ciência a sério, realmente levar a biologia a sério, o que a biologia nos mostra é que existe uma enorme flexibilidade de comportamentos para as pessoas que nasceram com o piruzinho e a periquitinha. Dentre essa flexibilidade de comportamentos, inclusive existem pessoas que nasceram com o piruzinho que não gostariam de ter nascido com o piruzinho e gostariam de ter tido a periquitinha, tá? E pessoas que nasceram com a periquitinha que não gostariam de ter nascido com a periquitinha e gostariam de ter o periquitinho. E se a ciência pode ajudar elas a ser mais felizes, por que não, Infelizmente, a gente criou uma ideologia de gênero para humilhar essas pessoas, para fazer com que elas tenham altíssimos níveis de suicídio, para fazer com que elas tenham uma autoestima muito baixa, para fazer com que elas sejam infelizes, porque somos sádicos, arrogantes, narcisistas e cínicos.
Essas pessoas, elas ainda têm a audácia de dizer que fazem isso em nome da biologia. Se você disser que o homem veio do barro e que a mulher veio da costela do homem, tá tudo certo. Ninguém vai te acusar de negar a biologia. Se você disser que você acredita numa cobra falante, ninguém vai dizer que você está negando a biologia, ninguém vai dar chilique, ninguém vai dar piti. Se você disser que alguém pode nascer de uma virgem, ninguém vai estar nem um pouco preocupado em defender a biologia. As pessoas vão estar preocupadas em defender a biologia quando você falar: ei, que tal respeitar as pessoas trans? Que tal deixar as pessoas trans viverem em paz? Que tal dar dignidade às pessoas trans? Daí não. Daí de repente essas pessoas que não sabem absolutamente nada de biologia vão virar os grandes defensores da biologia. Os porta-vozes paladinos de como a natureza quer que você se comporte. A ideologia de gênero ela é opressora, porque a gente tem que parar de tentar normalizar o comportamento alheio. Inclusive, a gente tem que parar de gendrificar o comportamento alheio, tá? Que as pessoas se comportem, contanto que elas não estejam cometendo crimes e atrocidades, como tortura, né? Tortura que tem presidente da república que acha lindo e maravilhoso, né? Ou roubo, né? Que também tem muita gente, inclusive presidente da república de novo, né? Ou, enfim, inúmeras outras coisas, né? Que prejudicam os outros, tá? Fora isso, as pessoas precisam ser felizes e viver de maneira não normalizada, da melhor maneira que elas podem e que elas conseguem entender-se enquanto indivíduos, entender-se enquanto portadores de uma identidade. Já está na hora da gente parar de se importar com como se comportam as pessoas em suas relações de gênero e começar a se importar com coisas mais importantes, como, sei lá, né, fome, ou estamos destruindo completamente o planeta Terra para as próximas gerações. Essas coisas assim que deixam passar as pessoas que dão esse chiliquezinho acerca de ideologia de gênero, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo de maneira irônica para dizer que aquilo que essas pessoas chamam de ideologia de gênero, na verdade, é a tentativa de efetivamente desconstruir e acabar com a ideologia de gênero. Quando a gente fala que as pessoas têm que se comportar como elas querem, que as pessoas que nascem com piu-piu ou periquitinha podem se comportar como elas quiserem, o homem pode chorar ou o homem pode querer ter uma vagina, o homem pode ser frágil, ele pode ser afeminado, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode transar com o gênero que ele quiser, a mulher pode fazer a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com biologia, isso não tem nada a ver com ideologia, na verdade. Ideologia é achar que os gêneros têm que seguir certo tipo de comportamento. Ideologia de gênero é tentar normalizar os comportamentos a partir dessa criação que é o conceito de gênero. Então, a gente não pode mais deixar esse discurso se proliferar na esfera pública, especialmente, né, pessoas de esquerda que muitas vezes também caem nessas armadilhas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e boa noite.